Gente, vamos começar nosso treinamento? Vamos lá? Vamos lá? O que vocês esperam do nosso treinamento hoje, da nossa live hoje? Vamos lá, gente. Vamos lá. As pessoas que prosperam, elas que prosperaram ou prosperam, elas se frustraram várias vezes, mas elas nunca perderam a visão positiva de futuro. Eu quero conversar com vocês, essa live é exatamente para você que está saindo da faculdade, tá? Que está saindo da faculdade agora, que chegou a hora de conquistar, tá? A sua independência financeira e você está se sentindo inseguro, você está sentindo medo. Eu quero dizer para vocês que hoje eu quero contar, na verdade, a minha história para vocês, tá? Um dia eu já me fiz esses questionamentos. Um dia eu já me deparei com a saída da faculdade e me senti insegura, tá? E eu quero contribuir na vida de vocês hoje. E eu trouxe alguns pontos, foram 7 pontos que eu separei. E desses 7 tópicos, né? Foram 7 recursos internos que eu precisei usar, ok? Para alcançar minha independência financeira em relação à minha profissão, a minha realização profissional, porque eu me sinto muito realizada profissionalmente e eu quero contribuir na vida de vocês hoje. Me permitam treinar vocês e contribuir na vida de vocês com os 7 recursos internos que eu precisei usar, tá? Para me sentir hoje plena e feliz com a minha profissão, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. O nosso tema, tá? Vocês veem aí de forma contrária, né? Não consigo emprego na área de nutrição. E agora? Na verdade, essa live é para todos vocês que se perguntam, será que eu vou ter cliente? Será que ao me formar, ao sair da faculdade, eu vou conseguir me manter com o meu salário? Será que os meus pacientes eles vão mudar resultados de fato? Ai, como será prescrever uma dieta se eu ainda nem faço dieta, né? Será que o meu conhecimento é suficiente para começar? Será? Talvez você esteja se questionando, né? Fazendo essas perguntas, tá? Seja bem-vinda, minha Nutri! Minha Nutri! Seja bem-vinda, minha princesa! Próxima semana a live com a doutora Érica. E coloca o tema aí pro pessoal, tá, Érica? Pra gente lembrar aqui pra eles, pra que eles assistam, tá? Gente, então você pode estar se questionando. Bom, o primeiro recurso interno que eu preciso chamar a atenção de vocês é visão positiva de futuro. Esse é o primeiro recurso interno que eu preciso chamar a atenção de vocês. Gente, o que é visão positiva de futuro? Talvez você, como eu, né, que vim de uma família simples, de uma família que, na verdade, eu precisei trabalhar para pagar minha faculdade. Meu pai não pagou minha faculdade, eu tive que trabalhar, eu trabalhava com ele fazendo serviços cartoriais. E talvez você pode se falar assim, poxa, eu venho de uma família simples, ou talvez de uma família pobre, de uma família humilde, né? E eu não tenho recursos para começar. Eu quero te dizer que o primeiro recurso para você se sentir, para você ter não simplesmente um emprego, mas eu estou falando de carreira, eu estou falando de sucesso profissional. Primeiro recurso que você precisa não é dinheiro. O primeiro recurso que você precisa não é alguém acreditar em você. O primeiro recurso que você precisa chama-se visão positiva de futuro. As pessoas que prosperam, elas se frustraram várias vezes, mas elas nunca perderam a visão positiva de futuro. Esse é o primeiro passo.
Numa live anterior aqui, eu ensinei vocês a fazer o mural da vida extraordinária, que é algo que a gente faz no coach integral sistêmico, tá? E a gente simplesmente transforma os nossos sonhos em metas, ok? Olha aqui, gente, olha aqui, o tema da live da próxima semana. Sou nutricionista, o médico suspendeu minha prescrição, o que devo fazer? Vamos lá pra no finalzinho a gente compartilhar um pouquinho sobre esse tema aí, tá? Ok, Érica? Aí a gente fala sobre essa live aí com eles, tá certo? Sobre esse tema um tanto interessante, eu vou trazer Érica como convidada, tá? E vou falar um pouquinho do que acontece comigo na prática clínica, das minhas experiências, eu vou compartilhar com vocês. Ok, gente? Então vamos lá, vamos ao nosso treinamento. Visão positiva de futuro. Visão positiva de futuro. Os estudos mostram que apenas 2% da população vive abundância, vivem plenitude, porque 2% das pessoas traçam um destino, traçam uma meta. Deixa eu te falar uma coisa, quando você não tem destino, qualquer lugar serve. Então ter visão positiva de futuro te mantém vivo, ok? Te mantém caminhando em direção àquilo que você quer alcançar. Gente, precisamos transformar os nossos sonhos em metas. Metas são sonhos com data, ok? Então esse foi o primeiro recurso interno que eu precisei utilizar. Visão positiva de futuro é acreditar, é ter certeza, ok? Gente, eu vou ter que ligar o ar-condicionado aqui porque eu esqueci, ok? Licença. Eu quero começar a nossa live contando exatamente para vocês a minha história, tá? E o segundo recurso interno, o primeiro foi visão positiva de futuro. Então, eu quis me tornar nutricionista, tá? Eu quis me tornar nutricionista, eu contei um pouquinho para vocês da minha história a semana passada. E eu quis me tornar nutricionista exatamente porque eu comecei a engordar com 15 anos de idade. E ao começar a engordar, né, eu sou de família de obesidade, ouvi durante toda a minha infância minha mãe contando a história da vida da mãe dela, né, da minha avó. Minha avó infartou na porta de casa, minha mãe tinha 15 anos de idade, tá? E eu cresci ouvindo aquela história. Minha avó tinha obesidade, tá? Foi desenganada dos médicos. Minha mãe também com obesidade, tá? Com 3 meses de formada, minha mãe também infartou. Mas vamos lá, vamos contar da minha história de 15 anos, para que vocês entendam que eu sou de família de obesidade. E esse foi um dos motivos que me levou a escolher a profissão nutrição, tá? Então, gente, com 15 anos de idade eu também comecei a engordar. Naquela época, não que eu seja velha, tá? Mas naquela época não tinha as informações que vocês têm hoje. E graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque informação não transforma ninguém. Informação é de graça. Não tem valor. Não tem valor. E hoje vocês estão vivendo isso, os resultados da Organização Mundial de Saúde, exatamente pelas informações. Ó, ok? E com 15 anos eu comecei a engordar. Gente, eu comecei a fazer muita atividade física. Para vocês terem noção, eu pegava a bicicleta e fazia o anel de contorno de Feira de Santana. Quem é de Feira de Santana sabe disso, o anel de contorno. Eu saía de casa de manhã, chegava em casa no final da tarde, quase de noite. E não emagrecia 1 grama, né, gente? Daí eu li, talvez em algum livro, não lembro, tá? Que a alimentação para o emagrecimento era 70%. Eu li em algum lugar. Naquela época não tinha computador, não tinha internet, eu não tinha acesso a nada disso. Não que eu seja velha, tá bom, gente? Por favor. E aí, eu comecei a mexer na minha alimentação.
Eu fui criada comendo mocofato, sarapatel, rabada, feijoada, ok? Essas comidas pesadas, isso mesmo. Então, isso era comum pra mim, isso era normal pra mim. E eu comecei a mexer na minha alimentação. Pra vocês terem noção, minha mãe faz um feijão que mais que parece uma feijoada. E eu comia todos os dias. Eu comecei a diminuir quantidade, tirei. Comecei a comer dia sim, dia não. Comecei a comer dia sim, dia não. Gente, comecei a ver resultados no meu corpo, né? Só que um detalhe, presta atenção nisso. Um detalhe que eu mudei na alimentação, eu comecei a ver resultados absurdos que eu não via fazendo muita atividade física. Ok? Fazendo muita atividade física. Então, eu comecei a gostar desse negócio. Eu comecei a entender que o segredo estava na alimentação. E aí eu comecei a comer a tal da feijoada de 2 em 2 dias. Ei, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Diminuição de danos. Diminuição de doses, melhor dizendo. E aí eu fui gostando dos resultados. O meu corpo já estava começando a engordar, então tinha celulite que não tinha nem mais onde colocar a celulite. A celulite começou a diminuir, a gordura localizada começou a diminuir, né? E eu comecei a ver resultados nas minhas desordens estéticas, ok? E eu fui gostando desses resultados. Daí, eu comecei a comer a tal da feijoada no final de semana. Eu não tirei, eu reduzi. Comecei a comer no final de semana. E aí meu corpo mudou. E eu comecei a gostar ainda mais dos resultados. Aí eu falei, eu sempre gostei muito de atividade física. E eu falei assim, olha, eu percebi que não é 70% do resultado é nutrição, não. É 80%. No processo de redução de gordura, a alimentação foi 80%. E eu comecei a gostar dos resultados. Me encantei pela nutrição e aí onde começa o nosso treinamento. Visão positiva de futuro. Eu chorava quando eu via meus primos se formando e que eu participava daquela colação. Gente, como é que chama? A celebração da formatura? Colação de grau, né? Me corrija aí, gente. Me lembra aí dessas coisas. E aí, eu chorava muito quando eu via uma formatura. Muito, porque o meu desejo era estar ali. Mas eu não tinha condições financeiras, tá? Eu não tinha como. Eu falei, como que eu vou trabalhar se eu fizer uma faculdade pública, uma universidade pública? Aqui em Feira de Santana não tem nutrição, só tem particular. Eu vou ter que fazer particular e para isso eu vou ter que trabalhar. Então, eu não via possibilidades. Então, eu quero que você entenda que o primeiro passo é a visão positiva de futuro. Esse foi o primeiro recurso interno que eu precisei. Visão positiva de futuro é acreditar, é determinar. E aí, sabe o que foi que eu fiz? Eu não tinha o valor, tá? Passei no vestibular da faculdade nobre aqui em Feira de Santana. Meu pai, primeira coisa que ele falou pra mim foi, como é que você faz nutrição? Ele queria que eu fizesse direito. Então meu pai, naquele momento ele me criticou, né? Falou assim, você vai passar fome fazendo nutrição. Você deveria ter feito direito. E aí eu fui pro quarto chorar, né? Porque quando as pessoas que nós amamos não compreendem os nossos sonhos, isso nos machuca. Mas eu quero dizer para vocês que visão positiva de futuro, esse foi o primeiro recurso interno. Eu acreditei. E eu falei assim, olha, eu não tenho o valor mensal. Eu não tenho valor. E o que eu ganho hoje, trabalhando com meu pai, não dava para me manter, né, na faculdade. Então, o que foi que eu fiz? Eu juntei 3 meses e falei assim, vou pagar o semestre, esses 3 meses, os outros 3 meses eu vou
eu vou juntar enquanto eu estiver fazendo um semestre, né? E aí eu tranco o semestre, junto o dinheiro novamente do próximo semestre e faço. Então, segundo passo, esteja prontos para os desafios. Esse foi o segundo recurso interno. Estar pronto para os desafios. Os desafios vieram. Quando a porta se abre, os desafios eles vêm juntos com essa porta. E o primeiro desafio que eu tive foi o financeiro. Mas eu entrei na faculdade, ok? Entrei na faculdade. Comecei. Gente, quando vocês têm um sonho muito grande, você está muito perto do próximo nível. Você só precisa dar o primeiro passo. E eu dei o primeiro passo. Entrei na faculdade. E aí as coisas foram melhorando. Meu pai aumentou o meu salário. E quando eu vi, eu nunca precisei trancar o semestre. Nunca. Gente, foram muitos os desafios, tá? A nossa live não é para que eu fale dos meus desafios durante a faculdade. A nossa live é para que eu fale exatamente os recursos internos que eu precisei ter, ok? Para ter um emprego em nutrição. Não simplesmente um emprego, mas uma carreira. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o pilar profissional. Me formei e eu tinha planos. Alguma clínica vai me contratar e eu vou começar o meu atendimento. Óbvio, com todos os questionamentos que eu já falei para vocês. Insegurança. Será que eu terei pacientes? Será que meus pacientes confiarão em mim? Será que eu conseguirei me manter com salário em nutrição? Né? Eu estava cheia de questionamentos. Será que o que eu aprendi na faculdade foi o suficiente? Será? Eu estava ali totalmente insegura, com medo. E eu lembro que se passaram 3 meses. E todas as portas se fecharam para mim. 3 meses. Todas as portas se fecharam para mim. E aí, eu tava no escritório do meu pai. Minha mãe chegou. Tinha um pouquinho... Minha mãe tinha pouco tempo que tinha tido um infarto, né? E ali eu chorei. Eu chorei e compartilhei com eles, né? Eu falei, mãe, as portas se fecharam para mim. Eu me formei em nutrição e não tenho emprego de nutrição para mim. E era exatamente aquela época, gente, que não existia estágio em nutrição, em atendimento em consultório, tá? Era o estágio da faculdade, em hospital, não tinha estágio em consultório para nos treinar a prática clínica, né? Foi naquela época, há 9 anos, 10 anos atrás, né? E ali conversando com minha mãe, compartilhando com ela, mãe, as portas se fecharam. Eu pensei que tal clínica ia abrir as portas para mim. Mãe, e ali eu chorei porque eu queria atender. Eu queria começar, eu queria ter um emprego em nutrição. Eu sonhava com isso. Eu tive a visão positiva de futuro, eu sonhei com minha profissão. Sabe, gente, eu não tinha dinheiro para pagar um livro. Eu via muitas vezes minhas colegas comprarem um livro novo e eu tinha que tirar xerox de livro, tá? Eu lembro que meu pai me dava 10 reais para que eu almoçasse. Sabe o que eu fazia? Eu almoçava com 5 reais, comprava um prato feito e 5 reais eu guardava para tirar xerox, sabe, gente? Então, assim, eu sonhei com aquilo. Eu sonhei
Foi minha visão positiva de futuro. Eu consegui me formar e agora eu me deparo com: cadê o meu emprego em nutrição? Tá? E ali chorando, compartilhando com minha mãe, ela me falou assim: filha, antes dela falar isso, eu falei assim: mãe, eu não vejo outra alternativa, tá? Eu não vejo outra alternativa. Tem mais de 3 meses que eu me formei, as possibilidades que eu tinha de emprego não tem. A única alternativa que eu tenho é abrir um consultório. Mas como que eu vou abrir um consultório, mãe? Como? E ali eu falei pra ela chorando: como que eu vou abrir um consultório se eu não tenho dinheiro para pagar uma secretária que vai atender o telefone? Mãe, como que eu vou abrir um consultório se eu não tenho dinheiro para investir numa balança, comprar os equipamentos para que eu comece? Como, mãe? E minha mãe me falou assim: filha, eu nunca trabalhei, mas eu posso ser essa secretária. Eu posso atender o telefone para você e você pode me ensinar. Aí eu, gente, quando minha mãe me falou isso, meus olhos brilharam. Nasceu uma esperança dentro de mim, porque eu tinha uma visão positiva de futuro. Eu queria me tornar nutricionista. Eu queria atender na minha área. Eu queria transformar a vida das pessoas. Eu queria mudar a composição corporal das pessoas. E quando ela falou aquilo pra mim, nasceu uma esperança. Eu falei assim: mãe, a senhora me ajuda mesmo? É sério? Aí ela falou: é. Aí veio o questionamento: será que meu pai vai deixar ela trabalhar comigo? Mas como é comigo, ele vai deixar. Nasceu uma esperança dentro de mim. Gente, eu saí igual uma louca em Feira de Santana, procurando um lugar para alugar. Agora vamos lá. Segundo passo, porque eu já falei para vocês o meu segundo recurso interno: estar pronto para os desafios. E aí vem mais desafios, mas eu tinha uma visão positiva de futuro. E eu saí procurando um lugar para alugar. Eu falei: peraí, eu parei de pagar a faculdade, então sobrou dinheiro. Com o dinheiro que eu não pago mais a faculdade, eu posso alugar um espaço e começar a atender, ok? E aí conheci um espaço novo, uma pessoa me falou de um espaço novo, em cima do Salão de Paixão, e falou assim: olha, Paixão fez um espaço em cima do salão dela, é um prédio novo, com elevador, é bem bacana, porque as pessoas que estão ali, estão em um salão, elas querem cuidar da beleza. E naquela época eu estudava muito sobre nutrição estética, nutrição esportiva, então eu queria atuar nessa área, né? Deixar as pessoas mais bonitas, eu queria muito atuar nisso. E eu estudava muito sobre isso, né? E foi aí que encontrei a sala que eu iria alugar. Gente, o mesmo valor que eu pagava na faculdade foi o valor que eu encontrei para alugar a sala. Mas vamos lá. E agora? E os móveis? E as coisas que eu preciso comprar? Eu quero dizer para você que você só precisa de uma visão. Você só precisa de uma visão positiva de futuro. Você só precisa ter fé, acreditar. Você só precisa dar o primeiro passo. E aí, por dar esse primeiro passo, acreditem, meu pai nunca fez um serviço. Ele trabalha com serviços cartoriais. Ele nunca fez um serviço para ganhar tanto dinheiro como ele ganhou. Eu que fui fazer esse serviço em Salvador. E aí, eu lembro que ele me deu nessa época, gente, 15 mil reais. Óbvio que ele me deu parcelado, dividido para não sei quantas mil prestações. Mas eu sonhava com aquele dinheiro. E aí eu fui comprei a televisão, fui fazendo a recepção pequenininha, dividi com gesso, aí trouxe o rapaz do gesso. E aí os móveis, levei minha mãe, aí a gente escolheu uns móveis bem simples, mas tudo muito bonito. Eu com muito cuidado, com muito carinho com minha marca. Restilizei, acho que é assim que chama, né? Restilizei minha marca, fiz a marca Nutriforma para ser a clínica que eu iria atender. E aí tudo começou, esse é o passo a passo. Mas eu precisei vencer esses desafios. E agora, inauguração da clínica. Chegou a inauguração.
E no dia da inauguração, eu nunca vou esquecer, nós fizemos um culto, né? Um culto para agradecer por aquele momento, para celebrar por aquele momento. E veio... eu fui contada uma história, e essa história eu nunca vou esquecer, porque eu precisei trazer essa história comigo, tá? E aí vem exatamente o quarto. O terceiro foi ter coragem, porque eu precisei ter coragem, tá, gente? Foi o terceiro recurso interno que eu precisei utilizar. Coragem. Eu precisei ser corajosa. Se você quiser alavancar na sua carreira, você precisa desse recurso interno. Coragem. E posso te dizer, você já tem. Você já tem. Coragem é o contrário de medo. Muitas vezes a gente tem medo. Mas vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo. Porque aí você desenvolve esse recurso interno chamado coragem. Existe um texto que fala assim. É um texto bíblico do nosso... E Deus fala isso pra gente. Que Ele nos deu espírito de ousadia. Espírito de coragem. Ele não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de coragem, de ousadia e de equilíbrio. É isso que nós temos dentro da gente. E eu precisei desse recurso interno, coragem. Quarto recurso interno que eu precisei foi... Vou contar agora pra vocês. E aí, no dia da inauguração da clínica, aquela clínica, foi contada uma história. Uma história de um besouro. E ele falou assim pra mim, Anne, guarda essa história no teu coração. Eu guardei. E a história dizia o seguinte, ele me falou que era a história de um besouro. De um besouro que voava muito. Gente, esse besouro voava tanto, que incomodava os outros besouros. E os outros besouros diziam, besouro não voa. Eu não entendo por que esse besouro voa tanto. Se besouro não pode voar. Besouro não tem asas apropriadas para voar dessa forma. Besouro não voa desse jeito. E quanto mais os besouros falavam daquele besouro, mais ele voava. E ele contou a história de que aquele besouro, ele dava voos rasantes. E ele voava cada vez mais alto. E quanto mais ele voava, mais os outros besouros o criticavam. E ele finalizou a história dizendo, Anne, esse besouro voava porque ele era um besouro surdo. Ele não ouvia que ele não podia voar. Gente, quarto recurso interno que eu precisei para desenvolver a minha carreira em nutrição. Ser um besouro surdo. Ser um besouro surdo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não receba os rótulos que as pessoas te dão. Olha só, vou falar de rótulos aqui, mas deixa eu ler aqui. Você está certa. Aconteceu um pouco dessa tua experiência comigo. Eu atendi a domiciliar desde quando me formei e estava cômodo para mim. E no ano passado abri meu consultório e estou muito feliz. Parabéns a você. Parabéns, doutora. É Neude, é isso? Parabéns, minha princesa. É isso mesmo. Depois compartilha aqui qual tua área de atuação. Parabéns, você foi corajosa. Tá? Você começou, você deu o primeiro passo e hoje você está feliz, você está vivendo os resultados de ter sido corajosa, de ter enfrentado os desafios.
de ter tido uma visão positiva de futuro. Oi, Ana. Oi, Aninha. Vou deixar salva assim. Inclusive, todas as nossas lives. A gente está preparando o canal. Vão estar todas no canal. Mas nós estamos preparando tudo isso para vocês. Tá certo? É nutrição, doutora Neude, né? É nutrição funcional. É isso? É isso, princesa? Fala a tua área de atuação, tá bom? Se é nutrição. Seja muito bem-vinda. Parabéns também pela tua história. Parabéns pela tua história. Compartilha aí, gente. Compartilha. Compartilha. Que bom, que bom. Parabéns. Parabéns porque escolhemos uma área linda. Você escolheu uma área linda. É uma área que transforma vidas. Parabéns. Gente, eu precisei ser um besouro surdo, tá? Não só eu entendi aquela história, eu guardei aquela história no meu coração. Eu guardei aquela história no meu coração. É Giza, é? Oi, Giza. Fui sua paciente. Ei, Giza, eu não tenho ex-paciente, viu? Pra mim você é eternamente minha paciente. Linda, linda. Sejam todas bem-vindas. Então vamos lá, gente. Eu precisei ser, sim, um besouro surdo em toda a minha área de atuação. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu precisei não acreditar nos rótulos, tá? Eu precisei não acreditar nos rótulos. Muitas vezes a gente acredita na história que as pessoas nos contam. Talvez se eu acreditasse na história do meu pai, você vai passar fome fazendo nutrição. Ou você é burra, você não pode, você não consegue. Talvez alguém te falou isso. Em uma determinada... um determinado treinamento aqui, eu estava falando exatamente do contágio social. Porque os nossos pacientes, eles precisam fazer algo diferente. Aqui nós treinamos o passo a passo. Então, um pequeno ajuste que eu faço na alimentação, um detalhe, algo muito simples, gera uma mudança. E o paciente consegue caminhar. Porque isso é caminhar. Atalho é a rota dos impacientes, tá? E com paciência a gente chega ao nosso destino. Muito mais importante do que a velocidade é exatamente a direção. Guardem essa frase. Mais importante do que a velocidade é a direção. Muito mais importante. E em um treinamento aqui de entrega de dieta, de estratégia, uma paciente falou assim: é verdade, doutora Anne, tudo que a senhora está falando. Houve um momento da minha vida que por causa do que as pessoas falaram, eu deixei de estudar para o meu concurso. Aí eu falei, como assim? Ela, doutora Anne, eu desisti do meu sonho, porque as pessoas falaram que eu não ia passar. Aí eu falei, como assim? Gente, eu me conectei com ela. Olhei nos olhos dela e falei assim, alguém passou no concurso que você quer passar? E ela me falou assim, passou. Eu falei, ok. Se alguém pôde, você também pode. Se alguém pôde, você também pode. E eu perguntei pra ela, e eu falei pra ela, o que diferencia? Qual a diferença dessa pessoa que passou no concurso pra você? Exatamente. Ela continuou estudando. Ela foi um besouro surdo. Ela não ouviu o que as pessoas falaram de negativo sobre o sonho dela. Ei, muitas pessoas desistem
Não existe, gente, não existe derrota, não existe fracasso. Existe desistência. As pessoas desistem, as pessoas param no meio do caminho. E ela parou no meio do caminho porque alguém disse que ela não ia passar naquele concurso. Por isso eu falo para vocês hoje, sejam besouros surdos. Você tem uma visão positiva de futuro? Foque exatamente nisso, ok? E por fim, gente, quinto passo, ainda tem mais 2, tá certo? Quinto passo, enfrente o novo. Ei, olha isso. Enfrente o novo. Eu precisei ser criativa. Eu precisei ser diferente, tá? Eu precisei ser diferente. Oi, Vera! Beijo, minha princesa, seja bem-vinda! Manda a live pra todo mundo, porque essa live vai transformar a tua vida. Olha só, eu precisei ser criativa. Naquela época, 9, 10 anos atrás, existia consulta convencional em nutrição em Feira de Santana, ok? Profissionais renomados de mais tempo. Esses profissionais, na época, atendiam uma consulta e um retorno. Aí eu falei assim, eu preciso ser diferente. Eu preciso trazer algo novo. E ali, mais uma vez, corajosamente, criativa, eu falei assim, olha só, eu vou atender o meu paciente, ele vai pagar por uma consulta, mas eu vou acompanhá-lo por 3 meses gratuitamente. E aí, onde foi a minha sacada? Nesse diferencial. Olha isso, gente. Você não precisa copiar ninguém. Você só precisa ser diferente. E aí eu me torno pioneira em Feira de Santana, em programa de acompanhamento. E o mais interessante, isso me deu prática clínica. Isso fez com que eu acompanhasse meu paciente passo a passo com novas estratégias nutricionais. Isso me fez estudar o meu paciente. Isso me fez ter prática clínica. Me fez aprofundar os meus conhecimentos. Me fez ter resultados a longo prazo. Me fez conhecer o meu paciente. Me fez assimilar por que ele parava no meio do caminho, me fez assimilar como fazer a coisa certa. Eu comecei com 2 estagiárias, contratei 2 estagiárias. Em pouco tempo, eu tinha 20 estagiárias. Eu lembro que há 9 anos atrás, a minha principal estagiária, ela tirava em torno de um salário mínimo. Ok, gente? Então, eu dei a oportunidade a estagiários de nutrição e isso foi muito bom pra mim, né? Eu me senti útil, eu me senti que eu podia compartilhar e ensinar alguém a prática clínica, porque eu não tive isso, né? Eu não tive isso. Então, o novo, gente, enfrentar o novo, isso é determinante pro teu sucesso profissional. Eu não estou falando de emprego. Eu estou falando de você corajosamente se lançar no mercado, ok? De você corajosamente enfrentar os desafios. Porque lá atrás eu ouvi, ainda na faculdade, que nutrição não dava dinheiro. Ainda na faculdade, que eu ouvi que o salário era pouco, né? E talvez, se eu ficasse olhando quanto eu recebia com o meu pai, fazendo serviços cartoriais, eu não teria chegado onde eu cheguei, ok? Então eu quero trazer para vocês exatamente isso. Você não precisa de um emprego, você precisa de uma carreira estudante de nutrição, nutricionista. Quantos nutricionistas hoje eu conheço nutricionistas hoje que não estão atuando na sua área,
que não estão atuando na sua área por não acreditar nessa área tão linda, tá? E eu quero dizer que todos os recursos estão dentro de você. Só você precisa acreditar nisso. Só você precisa acreditar nisso. Então, não ouça, não acredite nos rótulos que as pessoas dão acerca da sua profissão. Seja você advogado, né? Hoje eu tive a oportunidade de atender uma paciente que ela veio exatamente com essa debilidade emocional, né? Com problemas emocionais, exatamente porque ela está extremamente ansiosa para passar na OAB, tá? E quando eu questionei, quando eu perguntei, ela falou: doutora Anne, eu me sinto ansiosa, né? Porque está finalizando o curso, eu preciso trabalhar, começar a minha carreira. Eu me sinto desesperada porque eu não quero ficar sendo sustentada pelos meus pais, né? E quem está começando a advogar não tem cliente, não tem nome, não tem respaldo, não tem bagagem. Talvez você esteja se sentindo assim, como eu também me questionei lá atrás, como eu também me senti lá atrás. Só que eu quero dizer, você só precisa desses recursos internos. Você só precisa colocá-los em prática. Gente, enfrente o novo com criatividade. Traga algo novo, com autenticidade. Talvez você não precise copiar ninguém. Eu não precisei copiar ninguém. Eu criei algo novo. Eu trouxe uma metodologia nova. Eu trouxe uma forma diferente de fazer nutrição. Ok? Então, não tenha medo do novo, né? Eu trouxe para a Feira de Santana o maior encontro de nutrição estética da Bahia. Trouxemos para a Feira de Santana, né? E tantas outras coisas que nós trouxemos para a Feira de Santana. São mais de 3.000 pacientes do Brasil, fora do Brasil, PNP internacional. Sim, nós atendemos pacientes fora do Brasil. Então, simplesmente porque eu fui autêntica, eu não precisei copiar ninguém, tá certo? Gente, 6º recurso interno. Segura aí que o treinamento vai começar agora. O melhor ainda está por vir. 6º recurso interno. Esteja pronto, esteja pronta para as críticas. Fala isso. Gente, compartilha essa live. Esteja pronto para as críticas. Uau! Eu precisei ser um besouro surdo, porque foram muitas críticas. Muitas. E me incomodavam demais. Ok? Mas vamos lá. Eu trouxe a teoria da diminuição de danos. Nós vamos ter uma live com uma psicóloga só para falar da teoria da diminuição de danos. Mais uma vez eu precisei usar coragem para aplicar a teoria da diminuição de danos, que é exatamente diminuir doses. Gente, meus pacientes tomando Coca-Cola deixaram de ser diabético e hipertenso, deixaram de ter esteatose hepática, receberam parabéns do médico, deixaram de usar medicamento, ok? Meus pacientes que tinham receio de se olhar no espelho começaram a se olhar, porque eles reduziram gordura, aumentaram massa muscular. E para isso, eu não precisei fazê-los tomar fórmula de emagrecimento, tomar remédio. Meus pacientes não precisaram de atalhos para se transformarem, ok? Meus pacientes não precisaram fazer cirurgia bariátrica. Foi com o simples que eu transformei meu paciente, aplicando a teoria da diminuição de danos,
que hoje eu entendo isso muito bem cientificamente. Nós vamos trazer uma psicóloga para falar sobre a teoria da diminuição de danos, que eu aplico há 9 anos. Eu precisei ter coragem de prescrever cachaça. Eu precisei ter coragem de prescrever pão, quando o pão estava endemonizado. Eu precisei ter coragem de prescrever macarrão para o meu paciente. Eu precisei ter coragem. Ok, gente? E simplesmente porque eu estava pronta para as críticas. Eu precisei estar pronta para as críticas. Naquela época loirinha, né, gente? Loira. Não que eu desisti de ser loira, tá bom? Mas estou aqui cuidando do cabelo, tá? As pessoas falavam, loira burra, prescrevendo Coca-Cola. Essa mulher é uma maluca, prescrevendo Coca-Cola, prescrevendo pão. Meus pacientes recebiam áudios de estudantes de nutrição, nutricionista, hepatologista, dizendo que eu era uma louca, uma maluca. Ei, eu não sou o que as pessoas falam sobre mim. Eu não sou o que eu falava sobre mim. Eu sou os meus resultados. Resultados são frutos. Nós conhecemos a árvore por seus frutos. E os meus pacientes vivem resultado de uma nutrição simples. Eu não precisei prescrever comidas caras. Eu me posicionei na verdade de quem eu era. Porque todo profissional nutricionista, vem comigo, meu estudante de nutrição, fala aí, se não é verdade o que eu tô falando. Todos nós aprendemos na faculdade a transformar um carboidrato de rápida absorção em um carboidrato de lenta absorção. Isso não é um conhecimento que só a doutora Anne tem, não. Todos vocês, nutricionistas, têm esse conhecimento. Agora, deixa eu falar uma coisa. Sabe por que muitos não prescrevem? Porque não tem coragem. Porque tem medo. Esse recurso interno você precisa trazer. Sabe por que muitos profissionais nutricionistas não prescrevem o óbvio que vai mudar e transformar a vida dos seus pacientes? Meu paciente chega no café da manhã comendo pão com manteiga e tomando café. O que eu preciso para que esse paciente reduza a gordura? Eu só preciso combinar esse pão. Eu só preciso de um detalhe para mudar absurdamente a composição corporal dele. Ei! E aí eu prescrevo um pão com ovo, ok? Uma frutinha com uma fibra, tá tudo certo. Esse paciente vai reduzir gordura. Se ele reduzir gordura, ele vai resolver suas desordens estéticas. Vai deixar de ter celulite, gordura localizada, ok? A célula de gordura é uma célula que libera substâncias inflamatórias na corrente sanguínea. Se eu reduzo gordura, eu paro de liberar substâncias inflamatórias na corrente sanguínea. Consequentemente, se eu era diabético, deixa de ser. Se eu era hipertenso, deixa de ser. Se eu usava medicamento de uso crônico, eu deixo de usar. Ei, e eu restauro minhas finanças, eu restauro minha saúde e eu consigo mudança de resultados extraordinários fazendo o simples. Porque o simples transforma. Ah, mas sabe o que é que as pessoas falavam? Que dieta é essa? Dieta tão simples, não vi mudança nenhuma aqui. Não tem nada aqui. Para de enfeitar, nutricionista. Para de enfeitar. Se posicione na verdade de quem você é. Você não precisa fazer essa paciente pagar mais caro. Ei, quando eu não sou verdadeiro, quando eu não me posiciono na verdade quem eu sou, eu estou sendo omisso, eu estou sendo mentiroso. E aí, quando os nossos pacientes têm resultados extraordinários, as pessoas perguntam, você tomou o quê? E aí, foram muitas críticas que eu precisei ouvir, que meus pacientes precisaram ouvir. Não procura a doutora Anne, não, que ela prescreve um monte de fórmula de emagrecimento. É por isso que os pacientes dela se transformam. E eu precisei ser forte. Eu precisei receber todas essas críticas. Meu paciente, já foram centenas.
Pergunta para qualquer paciente meu. Eu prescrevo o que meu paciente precisa. E eu faço aqui, ó, um treinamento com todos eles. E eu mostro exame por exame. Exame por exame. E eu falo, por que eu prescrevi vitamina D? Deficiência no sangue. Meu paciente, ele sabe o que é suplemento. Suplemento é um nutriente, isolado ou combinado, sob a forma de cápsula, pó, sachê. Eu nunca prescrevi o que o meu paciente não precisava. Ok? Isso é verdade. Então, gente, olha isso. Você vai precisar estar pronto para as críticas. E para estar pronto para as críticas, você precisa estar posicionado na verdade quem você é. Sabe o que acontece muito hoje? Deixa eu te falar, 9 anos clinicando, eu poderia estar rica. Fazendo o quê? Sendo mentirosa. Como assim, doutora Anne? Eu vou ser muito verdadeira, porque eu sou verdadeira. Prescrevendo fórmulas de emagrecimento para receber percentual da farmácia de manipulação. Fórmulas de emagrecimento que o meu paciente não precisa usar. Meu paciente só precisa comer para emagrecer. Vem aqui que eu vou te ensinar isso. Toda vez que você fecha a boca, passa fome e come pouco, você destrói o metabolismo e você vai engordar. Hoje eu atendi uma paciente bariátrica. Ela fez bariátrica porque o médico falou assim para ela: faça bariátrica. Falou pro marido dela: faça bariátrica para você deixar de ser diabético. Infelizmente, olha pra mim, se conecta comigo que eu vou falar uma verdade aqui pra vocês. Infelizmente, o que você não tem é pelo que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Bariátrica é um atalho, assim como dieta é um atalho, assim como comer pouco é um atalho, assim como restrição é um atalho. Isso vai te fazer perder peso. Vai comprometer tua massa muscular. Você vai aumentar a gordura de novo, muito mais, e não vai resolver. Você precisa de um destino chamado saúde plena. Esteja pronto para as críticas. Sabe o que é criticar? Criticar é o contrário de elogiar. Elogiar é amar com palavras. É reconhecer no outro o que ele tem de bom. Ok? Quando você não tem a capacidade de elogiar, é porque você aprendeu na infância a criticar. Ok? E isso, gente, hoje como coach integral sistêmico, eu sei que isso é uma fratura emocional. E isso precisa ser tratado. Quando você é uma pessoa crítica, você aprendeu ainda na infância a focar no problema. A tua identidade foi roubada ainda na infância. E o que te faz criticar alguém não diz respeito à pessoa, diz respeito a você. Porque a gente só dá o que tem. A boca fala o que o coração tá cheio. Quando alguém vem aqui nas redes sociais me elogiar, tá? Gente, elogiar não é o mesmo que bajular. Presta atenção nisso. Vamos lá, o nosso treinamento emocional. Elogiar é diferente de bajular. Elogiar é falar a verdade. É falar as qualidades daquela pessoa. Ok? Bajular é uma mentira. É querer agradar aquela pessoa para receber algo em troca. Então, elogiar é diferente de bajular. Seja verdadeiro nos seus elogios. Ok? Não bajule, elogie. Mas entenda onde eu quero chegar. A boca fala o que o coração tá cheio. Esteja pronto para as críticas. Quando que você vai estar pronto para as críticas? Eu vou contar para vocês. Quando que eu fiquei pronta para as críticas? Foram anos sendo criticada. Foram anos sendo criticada. Loira burra, olha que mulher burra. Prescrevendo pão, prescrevendo Coca-Cola. Quantas vezes, né? Até professores de nutrição falaram assim, como é que ela colocou
essa substituição. Como é que ela colocou essa substituição? Isso aqui não substitui o leite. Isso aqui não é substituto. Quantas vezes? E eu precisei estar pronta para as críticas, tá? Eu precisei o tempo todo posicionar os meus pacientes para que eles vivessem resultados diferentes. Eu precisei blindar meus pacientes dessas críticas, porque eles estavam fazendo algo diferente de todo mundo. Eles não estavam fazendo dietas para se transformarem. Gente, você só está pronto para as críticas quando você posiciona a sua identidade. Quando você sabe quem você é. E sabe quando que eu posicionei minha identidade? Eu conheci minha identidade no método CIS. Tá, gente? Gente, eu preciso acabar minha live. Eu só tenho 1 minuto para acabar. Gente, eu posicionei minha identidade. Quando eu aprendi quem eu era, as críticas não me incomodaram mais. Por final, 7º, vença o orgulho. Esteja pronto para aprender. Foi aí que eu entendi que eu precisava aprender mais. E aí conheci o coaching integral sistêmico, tá? E aí eu comecei a trabalhar o emocional dos meus pacientes. E posicionei quem eu era, a verdade que eu era. E aí as críticas não me incomodaram mais. Porque hoje eu sei quem eu sou. E esses 7 recursos internos, eu precisei deles para me tornar uma profissional hoje que eu considero de excelência. Eu amo o que eu faço. Eu estou posicionada na verdade quem eu faço. E os meus resultados estão aí para mostrar que eu nunca iria precisar de um emprego. Eu precisava exatamente de uma carreira. Deus abençoe vocês. Acredite nos sonhos de vocês. Tenham visão positiva de futuro. Sigam esses 7 passos. Acredite no que Deus falou sobre você. E não no que as pessoas falaram sobre você. Acredite em quem você é. Transformadora de vidas. Luz na vida das pessoas. Amor, verdade. Não acredite nos rótulos que te deram. Acredite no que Deus disse sobre você. Deus abençoe a vida de vocês. Forte abraço.